A paz do Senhor, estamos de volta aqui que fala no Gessivaldo Sena. Estamos com o nosso momento de nosso devocional. E hoje a palavra que eu tenho para nós está baseada em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 4, que diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, nossa leitura de hoje está baseada nesse versículo em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Que nos diz assim: Vivemos em um tempo onde muitos querem segurar duas coisas ao mesmo tempo: a cruz de Cristo e as ofertas do mundo. É como tentar caminhar em duas estradas que seguem em direções opostas. Tiago faz uma declaração forte. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não há meio termo. Não há neutralidade. Ou pertencemos a Cristo ou estamos contra Ele. Jesus mesmo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Baseado em Mateus, capítulo de número 6, versículo 24. Hoje precisamos refletir com quem temos feito aliança, com Deus ou com o mundo. Então, baseado nessa introdução, é o nosso texto de hoje, nossa palavra de hoje, vai falar sobre amizade com Deus ou inimizade contra Deus, ou amizade com o mundo. Primeiro aqui, ponto: a realidade da infidelidade espiritual. Tiago chama de infiéis aqueles que se aliam ao mundo. É como um casamento. Quando há traição, o pacto é quebrado. Então, Tiago aqui ele vai fazer um paralelo aqui do cristão que está servindo ao Senhor, que não pode fazer amizade com o mundo. É como ele faz aqui uma comparação com um casamento. Quando há uma traição, no momento em que no casamento há uma traição, quebrou aquele pacto que foi feito ali, de uma aliança perante Deus e perante os homens. Então ele faz essa comparação. Deus nos chamou para sermos sua noiva, mas muitos preferem flertar com o mundo. Então, quero dizer que nós somos a noiva de Cristo. Se nós se tornarmos amigo do mundo, nós se torna inimigo de Deus. Olha só, que diz aqui: a incompatibilidade entre Deus e o mundo. O mundo aqui representa o sistema contrário a Deus. O que é? Valores, prazeres e vaidade. Não há comunhão entre luz e trevas. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14. Quem se torna amigo do mundo, automaticamente se torna inimigo de Deus. Então, meus queridos, você que parou para assistir, você que é cristão, que serve ao Senhor, ou até mesmo você que não é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não tem como nós servir, estar na igreja e estar no mundo. Ou nós servimos a Deus ou não servimos. Não existe dois termos. Porque Jesus falou que não tem como servir dois senhores, porque há de agradar um e odiar o outro. É isso que o Tiago está dizendo aqui para nós. Quem se torna amigo do mundo, automaticamente se torna o que? Inimigo de Deus. Ou você é inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus. Se você se tornar ser amigo do mundo, você se torna ser inimigo de Deus. Agora, no momento que você se torna ser amigo de Deus, você se torna ser inimigo do mundo. O perigo da sedução do mundo. O mundo oferece o quê? Prazeres, mas são prazer o quê? São passageiros, são prazeres passageiros. E nós temos um exemplo aqui que ele dá aqui para nós. Demas, que abandonou Paulo por amar o presente séculos. Está em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10. Muitos começam bem na fé, mas se perde pela sedução da riqueza e dos prazeres.
Nós observamos que muitas pessoas, muitos cristãos começam bem, aceitam Jesus, estão indo bem na sua fé, estão congregando, mas no momento que eles começam a se envolver com as coisas deste mundo, eles começam o quê? Perder aquele desejo de buscar as coisas de Deus. Ele perde a vontade de ir para a igreja, ele já não sente mais o desejo de buscar o Senhor. Por quê? Porque começa a se envolver com os prazeres deste mundo. E nós sabemos que os prazeres deste mundo são o quê? São passageiros. Por isso que ele diz aqui que muitos começam bem na fé, mas ao percorrer do tempo vão perdendo, né, a sua vontade pelas seduções, pela riqueza e pelos próprios prazeres que o mundo oferece. O mundo oferece uns prazeres prazerosos, mas são momentos ali que são passageiros. E nós sabemos que Deus, ele tem o melhor para o ser humano, ele tem o melhor para mim e para você. Olha só o que diz aqui, o chamado à exclusividade com Deus, né? O Senhor exige fidelidade. Ele é o quê? Um Deus santo e zeloso. Está em Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 14. A vida cristã exige renúncia, né? Que ele diz, toma a cruz e seguir a Cristo. Está em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Nós sabemos que o Senhor aqui nessa passagem, ele faz um convite, né? Ele não força ninguém, ele faz um convite. Desde que eu e você aceitamos esse convite, aí nós temos que ter renúncia. Servir a Deus hoje tem que ter renúncia. Renunciar a nossa carne, renunciar o nosso ego, renunciar o nosso eu, renunciar o mundo, renunciar o pecado. E a cruz, né? A cruz quer dizer o quê? Quer dizer lutas. Então, neste mundo nós temos luta, mas se nós abandonarmos nossa cruz, nós não vamos chegar até o fim. Então, é necessário que nós carregamos a nossa cruz até ao fim. Por isso que tem que ter renúncia, né? Exige uma renúncia. A amizade com Deus exige o quê? Rompimento com o pecado e com o sistema mundano. Então, a amizade com Deus exige o quê? Rompimento com o pecado e com o sistema mundano, é o que eu falei. No momento que se nós torna-se amigo do mundo, nós se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque no momento que nós se tornamos amigo de Deus, nós se tornamos inimigo contra o mundo. O resultado da escolha, não diz aqui, o Tiago não diz aqui, escolher a Deus é o quê? Viver uma vida de paz e salvação eterna. Escolher o mundo é ilusão, é vazio e condenação eterna, né? Então eu te aconselho, você que parou para assistir esse vídeo, né? Talvez você esteja em dois pensamentos. Talvez um dia você esteja na igreja, outro dia você esteja lá fora fazendo as coisas erradas, né? Escolha a escolha certa. Escolha de viver com Deus. Deus não é brincadeira. Tem muitas pessoas que brincam com as coisas de Deus, né? Muitos estão na igreja no domingo, quando der no outro dia estão lá no bar, estão praticando as coisas erradas. Eu quero te dizer que Deus, ele contempla tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo sobre a face da terra. Ele contempla tudo, os bons e os infiéis. Tudo que nós fazemos, ele está nos contemplando. Então não tente querer viver uma vida de engano, porque de Deus ninguém se engana. A cada escolha tem um preço. E não escolher também é uma decisão. Então, se você escolheu viver com Cristo, lute para que você possa ser fiel a Ele. Agora, se você escolher viver com Cristo, não fique nessa brincadeira. Hoje você está na igreja, amanhã você está lá fora, né? Por quê? Porque Deus, ele não é brincadeira. Então eu te digo uma coisa, o resultado da sua escolha, escolher viver com Deus, é ter o quê? Ter uma vida de paz, é ter a salvação eterna. Agora, se escolher viver com o mundo,
É viver o quê? Uma ilusão que o mundo oferece. É ter um vazio dentro de si. E no final não ter uma condenação para a tua vida. Então eu te aconselho, escolha viver com Deus, que é o melhor. Você não tem a perder. Tiago também ele diz que é claro e direto. Não existe neutralidade na vida espiritual. Ou nós somos amigos de Deus ou amigo do mundo. A maior pergunta dessa que eu te faço nesta hora: o que lado você está? Que lado você está? Deus está nos chamando a uma vida de fidelidade, de santidade e exclusividade. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João, capítulo 2, versículo 17. Então eu te digo aqui, escolha hoje ser amigo de Deus, porque só Ele pode nos dar a vida eterna e a verdadeira paz. Então eu te convido que você venha viver uma vida com Deus. Não tente brincar com as coisas do Senhor. As coisas de Deus, meus amados, é santo. Deus não é brincadeira. Eu quero trazer aqui uma pequena ilustração para nós, nessa reflexão, que diz assim: o coração dividido. Imagine um jovem que está noivo. Ele promete fidelidade e amor à sua noiva, mas ao mesmo tempo começa a sair com outra pessoa. E ele diz: mas eu ainda amo a minha noiva. Só estou me divertindo um pouco com essa outra pessoa. A pergunta é: será que a noiva aceitaria esse tipo de relacionamento? Será que ela ficaria feliz em dividir o amor dele com alguém? Claro que não. Ela quer exclusividade, porque o amor verdadeiro não aceita divisão. Da mesma forma é Deus conosco. Ele nos escolheu como sua noiva, mas quando tentamos viver com um pé no mundo e outro com Deus, é como trair ao Senhor. Tiago nos chama de infiéis, porque amizade com o mundo é adultério espiritual. Viu aí? Assim como uma noiva não aceita ser dividida, Deus também não aceita um coração dividido. Ele quer a nossa fidelidade total. Viu aí? É uma ilustração bem impactante e bem clara, né? Assim como uma noiva não aceita ser dividida com outra pessoa do seu noivo, assim Deus não aceita nós viver em duas vidas duplas, viver com Ele e com o mundo, porque não tem como. Ou nós estamos com Deus ou nós estamos com o mundo, né? Talvez você que parou para me assistir aqui, se você estiver vivendo desta maneira, a partir de hoje eu te convido, mude o seu conceito. A partir de hoje e de agora, passa a viver a tua vida em santidade com Deus. Porque não há tempo de nós estarmos brincando. Não há mais hora. Há tempo de nós estarmos aos pés do Senhor, com a nossa vida no altar, né? E com a nossa fidelidade com Ele. Que Deus em Cristo os abençoe, né? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seus comentários. E até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.